Vamos falar do depoimento do general Freire Gomes, porque eu digo que não é só no meu caso que o Alexandre tem botado pressão, né? Agora a água está batendo na bunda até mesmo dos queridinhos do Supremo e da mídia, aqueles que, segundo eles, foram os responsáveis por impedir o golpe de Estado da Disney, como era até ontem o caso do general Freire Gomes, que vocês ficavam chamando de general Frouxo Gomes, que é foi o comandante do Exército durante os anos de 2022 e 2023, né, o início alizinho de 2023. Ele foi comandante, não sei se chegou a ficar em 2023, foi comandante do Exército durante 2022, pelo menos certamente durante as eleições do Lula. Depois ele foi substituído pelo general Arruda, acho que ainda no final de 22, e logo em seguida o general Arruda, um grande general, foi substituído pelo comandante Frajola, que é o atual detrator do Exército Brasileiro, nas mãos lá do Lula e do Alexandre de Moraes, grande amigo do Alexandre de Moraes. Né? E a gente adoraria cobrir e botar imagens do depoimento aqui, comentar, fazer um react do depoimento do general Freire Gomes, mas o imperador Alexandre decretou que, como todo julgamento de exceção, esse seria secreto e às portas fechadas. O que, se você estivesse uma democracia, deveria gerar estranheza, mas para a gente não gerou estranheza nenhuma, porque essa é precisamente a definição de um tribunal de exceção. Né? Digam vocês o último julgamento de grande repercussão que vocês tiveram conhecimento que a imprensa não pôde sequer acompanhar. Qual foi o último julgamento em que o julgador era também a vítima e o promotor? Porque houve uma atipicidade extra nesse julgamento. Toda a primeira turma foi convocada pelo Alexandre para participar da oitiva, pessoalmente, não foi nenhum juiz assistente, o próprio Alexandre presidiu, que é algo completamente incomum com o Supremo Tribunal Federal. E depois de nós lermos o relato sobre o que ocorreu na audiência, fica clara a razão. A intenção do Alexandre era de constranger as testemunhas, como ficou não, constranger não, intimidar as testemunhas, como ficou comprovado no depoimento de ontem do general Freire Gomes. Né? E no final quase toda a turma acabou saindo, desligou a câmera pelo menos, ficaram abertas as do Alexandre de Moraes e do ministro Fux. E o Fux teve uma postura de contraponto ao Alexandre, se mostrando uma figura até moderada dentro dessa primeira turma. Acho que o Fux está tendo um senso de oportunidade de perceber que esse julgamento vai terminar mal. E ele está querendo ser a voz da razão e a voz da sensatez, algo que foi percebido até aqui nos Estados Unidos. Houve um momento em que o ministro Fux chamou a atenção ao fato de que o general Freire Gomes tinha ficado na Polícia Federal 11 horas prestando depoimento, dando espaço para o general dizer que não foi um depoimento obtido de forma natural. Já o Paulo Gonet, o aposta, ficou absolutamente desconcertado com o depoimento do Freire Gomes. Né? Porque o que era? A situação do depoimento do Freire Gomes naquela época era: ou você fala o que a gente quer ouvir, ou você se torna réu. Lembra? Freire Gomes era o comandante do Exército Bolsonaro. Ele foi o homem que assinou aquela carta das Forças Armadas contra o STF, contra o Alexandre de Moraes. Houve isso, assinada pelo Freire Gomes e pelo e pelo Brigadeiro Batista, que vai falar amanhã. Era para ter falado ontem, rolou algum migué, não, eu estou viajando, não sei o quê, e passaram ele para amanhã para ele poder ter a última palavra e falar por último, e eu não duvido nada que isso tenha sido combinado com o Alexandre. Tá? Mas o Alexandre foi benevolente e concedeu para ele falar amanhã, e a gente vai saber o que ele vai falar amanhã na quarta-feira. Mas na época desse depoimento de 11 horas, onde o Freire Gomes estava ali com o risco de entrar no inquérito, parece que ele tinha dito tudo que o Paulo Gonet, na época não era o Paulo Gonet ainda, mas tudo que a Procuradoria e a Polícia Federal queriam ouvir. Pelo menos, o Alexandre principalmente, pelo menos é o que constava no depoimento da PF, na ata do depoimento. Eu digo pelo menos que é o que constava, que nem sempre o que foi dito é o que consta na ata. Nem sempre os dois são iguais, principalmente se você tiver um advogado ruim, e os milicos geralmente são muito ruins de advogado. Muito ruim. Milico não sabe ter advogado, não sabe que é advogado bom, é assim mesmo. Mas ontem, o que se sabe é que o Alexandre deu um piti. As coisas mudaram e o Alexandre deu um piti porque simplesmente o Freire Gomes contrariou muitos dos pontos que ele teria dito no primeiro depoimento. E contrariou aliviando muito a barra do Bolsonaro, aliviando muito a versão anterior. Aliviou a barra do Felipe Martins, aliviou a barra do presidente, dizendo que o presidente nunca o pressionou e, pelo contrário, que o presidente sofria muita pressão. Aliviou mesmo a barra do presidente. Mudou a pressão, mudou o relato dele a respeito da participação do almirante Garnier nas discussões do golpe fictício
desmentiu a mídia ao dizer que nunca chegou a dar voz de prisão ao Bolsonaro. Vejam, foi outro depoimento. Eu digo para vocês que eu conversei com a defesa do presidente Bolsonaro e eles saíram estavam radiantes ontem. O Alexandre chegou a, inclusive, a ameaçar o general Freire Gomes. E é para isso que o Alexandre estava lá, para isso que o depoimento foi a portas fechadas, para a gente não ver a truculência do Alexandre, inclusive com o coitado do advogado, como é que é? Novak, uma coisa assim, que o Alexandre foi de uma truculência gigantesca. Tudo é feito para não aparecer, porque não queria que o público visse aquilo. Mas a inconsistência entre os depoimentos foi tão grande que chegou num dado momento e o Alexandre disse que ou o Freire Gomes tinha mentido para a Polícia Federal ou ele estava mentindo para o próprio Alexandre no depoimento de ontem, advertindo, ameaçando o general, dizendo que a pena para o crime de falso testemunho é de 2 a 4 anos de prisão. E eu não sei se foram os 2 anos de pressão dos colegas de farda que não se venderam ao STF, afinal, o general Freire Gomes ficou muito queimado dentro das Forças Armadas, mas o fato é que ontem, baseado no depoimento dele, que era um dos depoimentos cruciais para a tese do Alexandre, foi tudo pro espaço. Hoje me mandaram uma Dani Lima tentando se virar nos 30 para dizer que o depoimento tinha sido bom, mas, cara, não teve como. Realmente, ontem o Alexandre dormiu muito puto nas calças. Vai mudar o resultado do julgamento? Claro que não. Mas envergonha o processo ainda mais. Todos esses atos são atos que envergonham o processo. No final das contas, eles queriam ter construído uma tese robusta para condenar o presidente Bolsonaro, produziram uma porcaria do inquérito, uma denúncia fraquíssima, e agora até os depois tinham uma delação premiada de um cara que admitiu que foi feito sob coerção e que a Polícia Federal já tinha o discurso pronto, que eles só queriam rechear tudo isso, no caso do Mauro Cid, e agora o depoimento central deles, do general Freire Gomes, o que disse que tinha medo, inclusive, porque se sentiu pressionado, teria dito que se sentiu pressionado por mim, foi tudo pro espaço. Vamos falar eu quero falar sobre Estados Unidos um pouco, porque a pauta internacional envolve aquele Munha, o ser eterno, o Joe Biden. Eu estou ressuscitando o Joe Biden, quase que literalmente, por causa das notícias dos últimos dias e para ilustrar o tamanho, eu estava citando a Dani Lima aqui, mas para citar o trabalho porcaria que a imprensa faz. Vejam essa notícia que acabou de sair nos últimos dias. Joe Biden é diagnosticado com forma agressiva de câncer de próstata e com metástase óssea. Em primeiro lugar, sinto muito por ele. Né? Ninguém deseja o mal a ninguém. Mas por que essa história é importante? Vejam, como diz a matéria, no último domingo, o gabinete do Joe Biden informou que ele foi diagnosticado com câncer agressivo que parece ser sensível a hormônios, o que permitiria um tratamento eficaz. Mas antes disso, enquanto ele era presidente, o Biden teve uma lesão de pele removida do peito que foi enviada para a biópsia, que comprovou que o tecido era cancerígeno, o que fez ele passar preventivamente por uma eletrodissecação e por uma curetagem. Aí, antes disso, enquanto ainda era senador, o Biden teve 2 aneurismas cerebrais que os médicos diziam que tinham 50% de chance de matar o Biden. Esse é o histórico médico disso. Levando tudo isso em consideração, enquanto o Biden era presidente, ele demonstrou em várias oportunidades que não estava em menor condição física ou mental de exercer o cargo e que ele estava com as suas funções cognitivas, mentais, completamente deterioradas. Em março de 2021, o Biden estava embarcando no Air Force One e caiu 3 vezes durante a subida. Esse vídeo é o vídeo que viralizou. Um ano depois, em 2022, durante o discurso anual do presidente ao Congresso, o Biden trocou na sua fala ucraniano por iraniano. Em setembro de 22, durante um evento político, o Biden chamou pelo nome da Jack Walorski, que era uma ex-deputada indiana que tinha morrido em um acidente de carro um mês antes. Lembra dele perguntando, Jack, você está aqui? Onde é que você está? Em novembro de 2022, o Biden colocou a culpa da inflação americana na guerra no Iraque, quando na verdade ele queria dizer guerra na Ucrânia. E aí, quando ele foi justificar, ele disse que havia pensado no Iraque porque havia sido de onde o seu filho Bo morreu. Mas, na verdade, o filho dele morreu em 2009, de câncer. Em 2024, ele apresentou o Zelensky num evento da OTAN como presidente Putin. E eu podia passar o dia aqui falando dos episódios em que o estado de saúde do Biden estava claramente deteriorado. E a questão aqui realmente não é tirar sarro da saúde do Biden. Eu desejo melhoras a ele, inclusive como fez o Trump, para que ele se recupere o mais rápido possível. Mas a questão é que quando a gente noticiava sobre isso, aqui no Paulo Figueiredo Show, e outros veículos de mídia independente nos Estados Unidos faziam a mesma coisa, como é que a velha mídia tratava isso? Enquanto nós chamávamos atenção para a saúde do Biden, o que dizia a velha mídia para vocês?
Bom, vejam vocês mesmos. Bota aí na tela, Bruno. A agência de secagem de fatos, PolitiFact, dizia que especialistas em geriatria diziam que a afirmação de que Joe Biden é senil está errada. A Reuters reportava que, segundo o médico da Casa Branca, o Biden estava apto para o serviço. A CNN Brasil dizia a mesma coisa. Citava o médico do Biden, dizia que ele estava apto, em pleno exercício da presidência dos Estados Unidos. O UOL no Brasil. Vejam o UOL. Aí vem as agências de checagem de fato. Vem a agência de checagem da Reuters. E diz que mesmo diante de um vídeo que viralizou em que o Biden estava completamente confuso durante uma comemoração do dia D, era tudo mentira, que o Biden não tinha ficado confuso em coisa nenhuma. Tem até uma declaração do próprio Biden dizendo que ele estava com câncer. Tem um vídeo do Biden dizendo que ele estava com câncer. Tem esse vídeo aí? Bota aí. Tá sem áudio. And because it was a 4-lane highway that was accessible, tá falando... my mother drove us, and rather than ninguém us tem. be able to walk. And guess what? The first frost, you know what was happening? You had to put on your windshield wipers to get literally the oil slick off the window. That's why I and so damn many other people I grew up have cancer. É por isso que eu e tantas outras pessoas que cresceram comigo temos câncer. And why can't, for the longest time, Delaware had the highest cancer rate in the nation. E por isso que Delaware tinha o maior índice de câncer no mundo. É o Biden falando que ele tem câncer e todo mundo tratando. Não, foi mais um erro do presidente. E você encontra uma infinidade de matérias iguais. Aliás, nas pesquisas da nossa equipe, nós até achamos que muitas dessas notícias foram apagadas. Mas a questão é, essa versão de que o Biden estava bem só foi mudar de tom depois do primeiro debate entre ele e o Trump, porque ali não tinha mais como esconder que o Biden não estava entendendo nada. Muitos refugiados estão passando fome. É por isso que a gente veio te fazer um convite. E porque eles já não queriam mais o Biden como candidato. Já sabiam que a chance do Biden morrer durante o mandato era grande. Aí, então, quando surgiu a possibilidade de colocar um candidato pior do que o Biden, sem que esse candidato tivesse que passar pela primária do Partido Democrata e, portanto, ser aprovado pelo menos, mais ou menos, pelos eleitores, eles decidiram que a saúde de Joe Biden era um problema. E aí entrou a Kamala Harris, inclusive sem a concordância do Biden, e a história continuou como a gente já conhece. As grandes questões aqui são as seguintes. Primeiro, quem estava governando os Estados Unidos entre 2020 e 2024? Ora, o estado de saúde do Biden já era ruim, a ponto dele confundir o Zelensky com o Putin e não se lembrar nem mesmo de que o filho dele morreu. Nós temos um promotor dizendo que não processou o Biden por causa da sua capacidade mental. Nós temos o presidente da Câmara dizendo que o Biden não tinha ideia de uma ordem executiva que ele tinha assinado. Alguém em sã consciência acha que essa pessoa teria capacidade de ler legislações complexas, escrever ordens executivas? Certamente que não. E daí surge o meme criado durante as eleições americanas no ano passado de que o verdadeiro presidente dos Estados Unidos era o cara que operava o teleprompter. Porque o Joe Biden só repetiu o que estava no teleprompter. Lembrem dele dizendo, end of quotes, fim da frase. Ele lendo o teleprompter dizendo, fulano, fim da frase. Porque até aqui no meu teleprompter, eu estou fazendo o programa, e eu faço o programa com o teleprompter, quando o João Gabriel bota uma citação, para eu saber que eu estou lendo uma citação, tem assim, fim da citação. É como se eu fizesse o Paulo Figueiredo show e falasse, fulano de tal disse, fim da citação. E tudo isso tem contornos muito piores em razão do segundo ponto. Os jornalistas da Reuters, o pessoal do PolitiFact, da CNN, da MSNBC, todas essas pessoas, elas têm acesso direto ao Biden. Constante. O presidente viaja com jornalistas dentro do Air Force One. O presidente encontra os jornalistas na Casa Branca com frequência. Biden deu entrevistas. E não é possível que alguém conversasse com ele por 5 minutos e acreditasse que ele estava mentalmente apto para exercer a função dele de presidente. Ou seja, a imprensa criminosa acobertou a história, mentindo para o público, com o único interesse de beneficiar a esquerda. Na verdade, mais do que isso, com o principal objetivo de prejudicar o Donald Trump. Eles sabiam que o Biden estava doente. Eles sabiam que ele não tinha mais condições cognitivas e mentais de presidir os Estados Unidos. Mas escolheram acobertar isso. E não só acobertaram isso. Todos nós que noticiávamos isso éramos chamados de teóricos da conspiração. É por isso que esses veículos não têm mais credibilidade. É por isso que tem 20 mil pessoas assistindo agora o Paulo Figueiredo Show, apesar de todos os bloqueios. Mas há um terceiro ponto. Aqui nos Estados Unidos tem um negócio muito interessante que se chama AutoPen. AutoPen é a caneta automática. Ele é um dispositivo que reproduz as assinaturas do presidente automaticamente a partir de um modelo previamente gravado. E é muito utilizado por autoridade pública em documentos que têm muitas assinaturas repetidas. Tá? Por exemplo, o perdão dos
das pessoas do 6 de janeiro. O Trump emitiu um certificado de perdão para cada um. Nosso querido amigo Eliel Rosa tem um, inclusive, mostrou aqui no programa. Esse perdão não foi assinado de fato pelo Trump, foi assinado pelo Autopen, porque foram emitidos 1000 desses. Existe uma discussão sobre se o Autopen, para assinatura de determinadas coisas, como ordens executivas ou legislações, é válido ou não. A lei americana, por exemplo, prevê que diversas ocasiões em que o documento tem que ser assinado pelo presidente dos Estados Unidos. Então, se não foi ele quem assinou, e sim uma máquina, será que essas ordens são válidas? E hoje é esse o debate que está acontecendo. Quando você adiciona essa discussão, o fato do presidente não estar apto a sequer reproduzir a própria assinatura, saber o que fez, o depoimento do presidente da Câmara dizendo que ele não sabia de uma ordem executiva que tinha feito, aí a coisa fica pior. Com Joe Biden no estado que estava, quem pode dizer com certeza que ele, de fato, assinava os documentos e presidia os Estados Unidos? Quem pode garantir que uma pessoa não pegava os documentos e assinava por ele? Um grupo de pessoas. Então, é por isso que essa pauta é tão importante. Porque a saúde do Joe Biden... Este não é um documentário comum. Era um risco para a segurança nacional dos Estados Unidos, para a segurança global. Nós não sabemos quem governou de fato os Estados Unidos. E a imprensa mentiu também neste assunto, descaradamente, para vocês, por anos. Existe uma brincadeira aqui nos Estados Unidos que as pessoas perguntam: qual é a diferença entre uma teoria da conspiração e a verdade? A resposta: 3 meses. Lembrem-se de quantas teorias da conspiração nos últimos tempos se provaram verdadeiras. Vamos só para lembrar algumas. Covid. Origem do vírus? Confirmado. Fraudes nas eleições americanas? Confirmado. Os acobertamentos, o Russiagate, que a imprensa tratava como verdadeiro, e os que diziam que era tudo planejado pelo comitê da Hillary Clinton? Confirmado. Que o Biden era senil e que os Estados Unidos não eram governados de fato por ele? Confirmado. O que mais falta? O que mais falta? E é por isso que a mídia importa cada vez menos. Enquanto nós estamos descobrindo o acobertamento do verdadeiro estado de saúde do Biden pela mídia, porque os caras queriam prejudicar o Trump, a mesma mídia segue desesperada para continuar prejudicando o Donald Trump. E se você se informa por estes veículos, você pode até achar que Donald Trump está em apuros, que vai muito mal, que está fazendo um governo horroroso nos Estados Unidos e que as pessoas estão desesperadas, dizendo: ai meu Deus, arrependidas de que votaram no Donald Trump. Mas eu digo para vocês, o Trump vai muito bem nos Estados Unidos. Melhor, aliás, do que jamais foi. E essa não é a opinião do Paulo Figueiredo. Vejam, por exemplo, essas 2 pesquisas, uma de 15 de maio e a outra de 19 de maio, enviadas inclusive pelo nosso doutor Marcelo Ribeiro, do Conexão América. Eu vou fazer um curso gratuito sobre anúncios online, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa para ganhar R$10.000 por mês. Essa primeira pesquisa é do Rasmussen Report, lembrem-se, um dos institutos mais precisos em todas as últimas eleições. O Rasmussen Report aponta que o Trump tem uma aprovação de 52%, um crescimento em relação à semana anterior. Mesmo com várias medidas criticadas, como a questão das tarifas, que eu não aguento mais gente burra comentando esse negócio das tarifas. Eu não aguento mais. Esse cara do mercado financeiro nego é muito burro. Você me desculpa, mas a média do QI dos caras do mercado financeiro é tudo aquele QI de 105. O cara acha que ganhou um pouquinho de dinheiro fazendo operação, ganhando dinheiro em cima de trouxa, só porque o cara acha que ele é um bom comerciante de ativos intangíveis e se acha inteligente. Os caras erram em tudo na análise de mercado deles. Os imbecis achavam que o Trump ia criar uma guerra tarifária que ia durar anos e que agora ele está voltando atrás. É um desconhecimento sobre o processo de negociação, sobre Batman, sobre tudo isso. Eu não aguento mais ver essas pessoas comentando esse tipo de coisa. A vontade é dar o tapa da cara do Batman no Robin. Vai falar: meu filho, cala a boca, burro. É por isso que tudo que os caras falam que vai acontecer não acontece. Aí eu venho aqui no programa e falo para vocês o que vai acontecer e acontece. O que aconteceu? O Trump, não sei o que, as tarifas. O que ele conseguiu? Conseguiu que os países viessem para a mesa de negociação conversar com eles, conseguiu fazer um acordo com a China, conseguiu fazer um acordo com o Reino Unido, tem uma porrada de outros acordos em andamento, e as tarifas acabaram sendo reduzidas para o mundo inteiro, só que com os Estados Unidos, com seus produtos, muito mais acesso aos mercados exteriores, enquanto o país garante uma série de investimentos para se reindustrializar. Porra, foi exatamente o que eu disse para vocês que ia acontecer. E é o contrário do que os imbecis do mercado financeiro diziam. E eu até acredito que eles sejam tão burros, porque eles operam no mercado levando isso em consideração. Só que como o mercado é operado por eles mesmos, é uma profecia autorrealizável. Pois bem,
Segundo Rasmussen, a aprovação do Trump continua recorde. Lembrem-se, segundo Rasmussen, a aprovação do Biden era algo como 10 pontos percentuais a menos. Mas, se você não gosta do Rasmussen, tudo bem, eu te dou um outro instituto, o Insider Advantage, que deu ao Trump a aprovação recorde de 55%, com incríveis 11 pontos percentuais de vantagem sobre o número de pessoas que o desaprovam. Então é claro que isso nunca vai chegar a você no Brasil, mas deixa eu dar uma notícia que a Globo News não vai te falar, que o UOL não vai te falar, que a Folha não vai te falar, etc, etc. O Trump está muito bem aqui. E não é a minha opinião, é a opinião dos eleitores. Eu até tive uma conversa privada com o meu querido amigo Silas Malafaia a respeito desse assunto, onde eu discordo dos comentários que ele fez, acho que são parcialmente mal informados a respeito da política de imigração do Trump, mas parcialmente, tem muita verdade no que ele falou ali. Mas o fato é que a população americana, apesar de eu ter críticas pontuais à política imigratória do Trump, de respeito ao devido processo legal em alguns casos, a política imigratória do Trump é amplamente popular. Eu já trouxe aqui no programa, o cara pegou um país que estava recebendo mais de 100 mil imigrantes por 180 mil imigrantes por mês pela fronteira sul e entregou... hoje, sei lá, são 10 mil, 12 mil, alguma coisa do tipo, ou seja, praticamente acabou com a entrada de imigrantes legais. Pois bem, eu ia falar sobre a eleição em Portugal hoje, mas nós já estouramos o tempo do programa, então amanhã eu falo sobre as eleições de Portugal.